ou esta conversa trazendo a seguinte reflexão para a nossa vida: quem nunca precisou de socorro? Quem nunca clamou por socorro? Quem nunca pediu por socorro em algo? Quem não se sentiu precisando de socorro em alguma ocasião da vida? Por algumas vezes na nossa caminhada, por algumas vezes na nossa vida, nós passamos por situações e nós passamos por determinadas adversidades na nossa vida, que nós precisamos ou ainda precisaremos de socorro. Existem situações que acontecem na nossa vida, e interessante que o socorro, ele é pedido quando menos se espera. Essa semana eu estava conversando com um jovem, e ele disse para mim que estava na casa dele em um determinado dia. E interessante que esse moço que eu conversava com ele, ele fez curso de segurança e pode trabalhar armado, ele pode trabalhar como segurança armado e tal, mas ele se deparou na casa dele, ele dizendo para mim há poucos dias, que se deparou na casa dele com uma situação em que do lado de fora tinha alguns jovens conversando, e ele deitado na cama, ele ouviu aqueles jovens conversando ali um pouquinho baixo, e do nada ele começa a ouvir tiros, e todo mundo gritando, e foi muitos tiros, e ele declarou para mim que entrou em desespero, que ele se desesperou naquele momento, que ele ficou preocupado naquele momento, que ele ficou sem saber o que fazer naquele momento, que ele buscou socorro de alguém naquele momento, e que ele começou a ligar para as pessoas pedindo socorro para a sua família, falando que estava precisando de socorro. Ou seja, uma pessoa que trabalha de segurança, trabalha até armado, mas foi pego de surpresa em um determinado momento, do lado de fora, na rua da sua casa, aconteceu um tiroteio, não foi em direção à casa dele, mas ele de repente se assustou com aquela situação. E nós vemos que muitas das vezes na nossa vida nós necessitamos de socorro. Em alguns momentos da nossa vida nós clamamos por socorro, ou se nós não clamamos ainda, nós vamos clamar um dia por socorro. O socorro é algo desesperador, é quando acontece algo desesperador na vida de uma pessoa que não consegue mais com as suas forças, que não consegue mais do seu jeito, que não consegue mais sair de uma situação, ou que foi posto em uma situação. Então nós clamamos por socorro. E o escritor aos Hebreus termina este versículo que nós lemos, dizendo que nós devemos nos achegarmos ao trono da graça, nós devemos nos aproximar do trono da graça, nós devemos chegar perto do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Para quê? Para que serve a graça e a misericórdia? Para que serve a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida? Para socorro em ocasião oportuna. A graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, ela serve para alcançarmos socorro em ocasião oportuna. Ela serve para nós alcançarmos socorro, para nós termos socorros, para que nós sejamos socorridos em tempo inesperado, em um momento difícil, em um momento de uma situação que você não esperava cair. E é aqui que nós vamos meditar mais um pouquinho sobre graça e sobre misericórdia. Nós só existimos, você
só vai ver esse vídeo, você só está vendo esse vídeo, você só está me ouvindo, você só está me vendo por causa da graça e da misericórdia. Você só anda por causa da graça e da misericórdia. Você só serve a Deus por causa da graça e da misericórdia. Se você não serve a Deus, você também não serve, você só está assim. Deus só permite você não servir a Ele por causa da graça e da misericórdia. Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. A minha vida tem fim, a sua vida tem um começo e tem fim. Agora a palavra de Deus está nos dizendo que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ela não tem fim. O dia tem fim. O dia começa às 0 horas e termina à meia-noite ou às 24 horas. O dia tem início e tem fim, mas a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. A sua vida, a minha vida, a nossa vida tem um fim. Aqui a nossa existência carnal, ela tem um fim. Agora a Bíblia está nos dizendo que as misericórdias do Senhor não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. Ela se renova a cada dia. Sabe que eu aprendo aqui? É que tudo aquilo que eu passei hoje, tudo aquilo que você passou hoje, tudo aquilo que você viveu hoje, tudo aquilo que nós vivemos hoje, o nosso dia termina às 24 horas de hoje. Hoje termina às 24 horas de um dia, e esse dia passou, já era, a gente não volta nele mais. Mas sabe por que nós conseguimos viver o amanhã? Sabe por que nós conseguimos passar de 24 horas para começar e reiniciar 0 horas novamente? Por causa das misericórdias do Senhor, que não tem fim, elas se renovam. Aquilo que alguém achava que você não merecia mais viver por causa de um erro seu, por causa de uma falha sua, por causa de uma dificuldade minha, por causa de uma dificuldade sua, aquilo que alguém achava que você não merecia mais um dia, que você não merecia viver mais, que você não podia ter mais uma oportunidade, aquele erro que você cometeu hoje, aquela atitude errada sua de hoje, aquela decisão mal feita hoje, aquele trabalho mal feito hoje, Deus nos dá uma oportunidade de consertar através da misericórdia, porque as misericórdias revelam, as misericórdias, a misericórdia de Deus aponta para a nossa incapacidade de chegarmos a Deus como perfeitos. A misericórdia aponta para a nossa incapacidade de chegarmos a Deus perfeitos, como alguém que nunca erra, como alguém que nunca errou. E é isto que a Bíblia Sagrada trata conosco. A Bíblia Sagrada trata conosco sobre a graça e a misericórdia de Deus. Misericórdia e graça, misericórdia e graça. Os homens mais usados na Bíblia Sagrada estavam debaixo das misericórdias e debaixo da graça de Deus. Se não é a misericórdia, se não é a graça de Deus na nossa vida,
Você não conseguiria consertar, eu não conseguiria consertar as coisas erradas que já vivemos, nós não conseguiríamos consertar as coisas erradas que já fizemos, aquilo mal feito que fizemos, aquelas atitudes ou aquelas declarações que nós vivemos. Nós não conseguiríamos consertar tudo isso se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. O nosso problema é que nós apontamos o próximo, nós apontamos o A, nós apontamos o B, nós apontamos o João, o Pedro, o André, o Felipe, o Bartolomeu, nós apontamos ao vizinho, nós apontamos as falhas uns dos outros, mas nós esquecemos que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Meritocracia não é mérito seu, você é o que é, não por mérito seu, você chegou aonde chegou, não por mérito seu, não porque você é o melhor, não porque você faz melhor, não simplesmente porque você faz melhor, porque você entende melhor, porque você é o melhor, porque você canta melhor, porque você prega melhor. Não é por mérito, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Tem pessoas que acham que sobrevivem por mérito, tem pessoas que acham que tem um cargo por mérito, tem pessoas que pensam que vivem do mérito, tem pessoas que imaginam e que sobrevivem pensando que é tudo mérito. Eu tenho por causa do meu mérito, eu canto por causa do mérito, eu louvo por causa do mérito, eu prego por causa do mérito. Não! É a graça e a misericórdia de Deus em nossa vida. A graça e a misericórdia de Deus em nossa vida. As misericórdias do Senhor, Jeremias tratando, são a causa de não sermos consumidos. Ao escritor aos Hebreus, no versículo que nós lemos, no capítulo 4, no versículo 16, o escritor aos Hebreus é bem claro para conosco: acheguemo-nos a Deus, acheguemo-nos ao trono da graça. O trono da graça está em Deus. Para quê? Para que alcancemos a misericórdia. Para que alcancemos a misericórdia e a graça em tempo oportuno. Oh, aleluia! Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que eu tenho que achegar a Deus, que eu tenho que me aproximar de Deus. Não é pensando que eu tenho mérito, que eu sou capaz, que eu sou perfeito, que eu posso, que eu sou o melhor, que eu faço, que eu prego, que eu canto, que eu oro. Não! Ele não está nos ensinando que nós devemos nos achegar a Deus através da misericórdia e da graça. Ele nos ensina, o escritor aos Hebreus está nos ensinando que eu só chego para eu alcançar socorro de Deus. Laís Teixeira, paz do Senhor, boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Deus abençoe a todos aí em Barra do Choça, Bahia. O escritor aos Hebreus está nos dizendo aqui, Laís, que eu não tenho o que tenho, que eu não faço o que faço, que eu não vivo o que vivo. Irmão pastor presbítero Agostinho, lá de Ponte Nova, aqui em Minas Gerais, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e toda a sua família, a família da Assembleia de Deus aí de Ponte Nova. Os irmãos sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus.
Nós aprendemos com o escritor aos Hebreus que o socorro na nossa vida só vem pela graça e pela misericórdia, não é pelo mérito, não é porque eu sou o diácono, não é porque eu sou o presbítero, não é porque eu sou o evangelista, não é porque eu sou o pastor, não é porque eu sou o cantor, não é porque eu sou o profeta, não é porque eu sou o revelador, não. Rosilene Oliveira, boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus está dizendo que eu tenho que aproximar de Deus, que eu posso me achegar a Deus, alcançar socorro de Deus através da graça e da misericórdia. A graça e a misericórdia de Deus pode me alcançar se eu me achegar a Deus como alguém que necessita da graça e da misericórdia. Ei, eu estava dizendo no começo aqui da live que nós temos o costume de apontarmos uns aos outros. Nós temos o costume de olharmos uns para os outros e pensarmos e começarmos a questionar a vida do outro. E esquecemos dos nossos defeitos, esquecemos das nossas complicações, esquecemos das nossas adversidades, esquecemos das nossas tribulações. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos homens usados por Deus, que Deus a todo momento tratava e restaurava. Davi foi um homem que, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi precisou de ser tratado e restaurado pela misericórdia de Deus. Davi precisou da restauração de Deus na sua vida. Davi precisou do trabalhar de Deus na sua vida. Davi precisou da graça de Deus na sua vida. Não foi por mérito. Davi, em meio à sua falha, Deus o abandonou? Não. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode falhar não estou fazendo analogia ao erro e nem ao pecado aqui, não. Mas você pode errar, quantas vezes errar, Deus vai estar disposto a te restaurar. Deus vai estar de braços abertos a te restaurar. Você pode cair quantas vezes tiver que cair, você vai cair por algumas vezes, mas Deus vai te levantar quantas vezes for necessário. Aleluia. Você vai ter algumas dificuldades no decorrer da caminhada, você vai trilhar por caminhos difíceis, você vai vacilar por algumas vezes, porque nós somos seres imperfeitos, nós somos seres falhos, nós somos seres que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus ainda olha para mim, olha para você com a sua misericórdia, que a palavra de Deus diz que elas não têm fim. Você errou hoje, você caiu hoje, você está se sentindo ferido, você está se sentindo machucado, você está se sentindo atribulado. Tem graça e misericórdia de Deus para a sua vida hoje. Tem graça e misericórdia de Deus para a sua casa hoje. Você está se sentindo perseguido, tem graça e misericórdia de Deus na sua vida hoje. Você está se sentindo fraco e caiu em um erro, Deus não vê como nós vemos, Deus não enxerga como nós enxergamos. Olha para você ver, se eu pegar você em um erro, se você me pegar em uma atitude errada, em uma decisão errada, logo eu vou te condenar, você vai me condenar, vice-versa aí, um condena o outro, nós condenamos uns aos outros, quando nos pegamos em uma atitude errada, quando nos pegamos em uma coisa mal feita, em uma decisão mal tomada, mas Deus não vê dessa forma. Deus tem o poder de restaurar a nossa vida, e esse aqui é o interesse de Deus para conosco. Jeremias, no capítulo de número 31,
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jeremias, no capítulo de número 31, no versículo de número 25, a palavra de Deus nos diz, o profeta Jeremias dizendo, sendo usado por Deus e dizendo para a minha vida e para a sua vida: eu restaurarei o exausto e sararei o enfraquecido. Ei, o nosso Deus é restaurador. Se você falhou, se você enfraqueceu, se você está ferido, se você falhou em determinado momento, Deus está disposto a todo momento a te restaurar, a renovar as tuas forças. A palavra de Deus nos diz sobre um homem, nos conta a história de um homem chamado Sansão, e todos conhecem a história de Sansão. Todos sabem que Sansão era o homem forte daquela época, o homem mais forte daquela época, e ele lutava com exércitos, ele lutava contra batalhões, ele lutava contra nações, ele guerreava e vencia todas as guerras e toda a peleja, e não havia homem maior ou mais forte do que Sansão. Não havia homem com mais força do que Sansão. E pelo que nós estudamos na Bíblia Sagrada, as forças de Sansão, e nós vamos fazer aqui uma ilustração muito linda sobre a vida de Sansão, trazendo para a nossa vida no dia de hoje. A força estava no tamanho de seus cabelos, no cabelo de sua cabeça. Interessante é que todos que cercavam a Sansão queriam saber onde estava a sua força e qual era a sua fraqueza, aquilo que podia tirar as suas forças, aquilo que podia abater Sansão. Sabe, uma das coisas que eu aprendo aqui é que muitos admiravam Sansão. Oh meu Deus! Muitos admiravam Sansão pela sua força, pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua virtude, pela sua audácia, pela sua ousadia. Muitos admiravam a Sansão pelo que ele era, pelo guerreiro que ele era, pelo homem que ele era. Muitos admiravam Sansão, mas muitos também, esses mesmos muitos que o admiravam, estavam também interessados em saber qual era a sua fraqueza. Muitos admiravam Sansão pela sua força, muitos admiravam Sansão por guerrear. Compartilha isso aí, compartilha esse momento dessa live, porque é uma palavra para os seus amigos, é uma palavra para a nossa família, é uma palavra para o nosso colega de trabalho, é uma palavra para o nosso pai, é uma palavra para a nossa mãe. Eu já vou estar encerrando agora, daqui a pouquinho, coisa de 10 minutos no máximo a gente encerra aqui. Eu espero que a gente não passe de 10, 15 minutos, não. Mas compartilha aí com o seu amigo, que é esse momento aqui, eu quero compartilhar com vocês isso que Deus colocou em meu coração aqui. Sansão era admirado. Sansão era um homem admirado pela sua força. Sansão era um homem admirado pela sua virtude. Muito provável que Sansão era musculoso, que Sansão tinha um bom perfil, e ele era admirado por isso. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui? Que muitas pessoas te admiram. Tem pessoas que te admiram porque você é um bom guerreiro, você é uma boa guerreira. Tem pessoas que te admiram porque você é forte, porque você transmite força, porque você transmite alegria. Muitas pessoas te admiram porque você transmite paz. Muitas pessoas te admiram
Muitas pessoas te admiram. Muitas pessoas te admiram porque você é um bom profissional. Muitas pessoas te admiram porque você é capaz de fazer algumas coisas que tantas pessoas tentam e não conseguem, mas você consegue. Por isso você é admirado por muitas pessoas. Tem pessoas que te admiram pela sua voz. Tem pessoas que te admiram. Existem pessoas que admiram a sua vida, que admiram você porque você prega bem, porque você é um profeta de Deus, porque você é um pastor, porque você é um cantor. Tem pessoas que te admiram pelo um trabalho que você faz. Mas não se esqueçam que existem pessoas que também estão dispostas a saber qual é a tua fraqueza. Sansão era um homem admirado. Luciana Silva, Deus abençoe a sua vida. Boa noite, que a paz do Senhor esteja a sua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Sansão era um homem admirado, era um homem louvado, era um homem que conquistava várias guerras e várias pelejas, mas era um homem que despertava em todos a curiosidade de saber qual era a sua fraqueza. As pessoas que conheciam a Sansão, as pessoas que estavam à volta de Sansão, as pessoas que conviviam com Sansão, queriam saber qual era a sua fraqueza. As pessoas que acompanhavam Sansão, as pessoas que estavam à volta de Sansão, as pessoas que dormiam com Sansão, as pessoas que acordavam com ele, as pessoas até mesmo aqueles que guerreavam com ele, tinham a curiosidade de saber aonde estava a fraqueza de Sansão. E isso é comum, isso é normal do ser humano. Você é admirado, você é louvável, as pessoas te admiram, mas enquanto as pessoas te admiram, também as pessoas estão procurando saber qual é a tua fraqueza. Por que você consegue sorrir tanto? Por que você consegue se alegrar? De onde vem a sua força? Por que você consegue louvar em meio às fraquezas? Por que você consegue louvar em tempo difícil? Por que você consegue ser tão feliz? De onde vêm essas forças? Sansão estava cercado de pessoas desse jeito. E a Bíblia nos diz, está escrito na palavra de Deus, que um dia Sansão caiu, que um dia Sansão falhou. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus olhou dos céus, olhou para a terra e não viu um justo sequer. O homem mais forte que existia no mundo falhou. Naquela época, Sansão, homem admirado, homem louvado, homem que era louvado por muitos, homem que era admirado por muitos. Douglas Marculino, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Homem que era admirado, homem que era louvado pela sua força, que conquistava, agora caiu. Agora falhou. A Bíblia nos diz que ele falhou, acabou confessando ou declarando para uma mulher chamada Dalila, que se lhe cortasse o seu cabelo, se lhe cortassem os cabelos de sua cabeça, ele perderia as suas forças. Ele revelou a sua fraqueza e ele caiu, ele pecou, ele falhou. Você pode ser admirado, você pode ser louvado, você pode até ser reconhecido como forte, como feliz, como alegre, assim como Sansão. Mas assim como muitos te procuram para alegrar com você, a Bíblia diz que ao mesmo tempo que as pessoas admiravam a Sansão, todos procuravam saber aonde estava
a sua força, de onde vinha a sua força e como que ele se tornaria fraco. E é aqui que eu encontro a graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz que Sansão cai, que Sansão falha, que Sansão erra, que Sansão entrega onde está, de onde vinha a sua força. E a coisa mais grandiosa disso é que Dalila corta os seus cabelos e Sansão é levado preso. Sansão é levado preso. Sansão é açoitado, tem os seus olhos perfurados. E a Bíblia declara-nos que em uma determinada noite, os filisteus resolvem fazer uma festa pelas conquistas, por ter destruído a Sansão, ou por acharem que tinha destruído Sansão. Você acha que tem gente que não faz festa quando você cai? Você acha que tem gente que não faz festa quando você erra, quando você falha? As mesmas pessoas que te aplaudem, as mesmas pessoas que alegram com você, no dia que você errar, no dia que você falhar, essas pessoas irão festejar pelo seu erro, pela sua falha. Infelizmente, é isso que a Bíblia declara sobre a vida de Sansão. Sansão agora foi preso. Sansão agora teve os seus olhos perfurados, e os seus inimigos faziam festa e resolvem trazer Sansão para a festa, para participar do banquete. Para ser aplaudido. Para brincar com a sua vida. Só que a Bíblia também declara-nos que enquanto Sansão estava lá machucado, enquanto Sansão teve os seus olhos perfurados, enquanto Sansão estava ferido, a Bíblia nos declara que os seus cabelos iam crescendo, e crescendo, e crescendo. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode estar ferido, eu posso estar ferido. Isso é lindo. Mas as forças estão sendo renovadas. Aleluia. As forças estão sendo restauradas. A Bíblia diz que os seus cabelos iam crescendo, e crescendo, e crescendo. Ele estava ferido, ele estava machucado, ele estava sendo atribulado, ele estava passando por um momento muito. Washington Silva, Deus abençoe a sua vida. Boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que Sansão foi preso, teve os seus olhos perfurados, sofreu açoites, mas enquanto ele sofria açoites, enquanto ele teve os seus olhos perfurados, a Bíblia nos declara que os cabelos de sua cabeça iam crescendo, iam crescendo, iam crescendo, iam crescendo, iam crescendo, iam crescendo, iam crescendo. Eu aprendo aqui que enquanto estão te machucando, enquanto estão te ferindo, oh meu Deus, as tuas forças estão sendo renovadas, as tuas forças estão sendo renovadas, as tuas forças estão sendo renovadas. Enquanto alguém está pensando que está te machucando, divertindo sobre a sua fraqueza, divertindo em cima de um erro seu, divertindo em cima de uma falha sua, porque eles estavam divertindo por causa de uma falha de Sansão, por causa de um erro de Sansão. Se Sansão não tivesse errado, se Sansão não tivesse falhado, ele não estava sofrendo açoite, ele não tinha os seus olhos sido perfurados. Não, isso não tinha acontecido, mas Deus permitiu isso na vida de Sansão, a vontade permissiva de Deus
Por escolha de Sansão? Sim. Por decisão dele? Sim. Sansão imaginaria que iria passar por isso? Não, porque ele confiou na pessoa em que ele revelou aquilo. Cuidado em quem você confia, cuidado em quem você conta onde está a sua força, cuidado em quem você confia a revelar algo sobre a sua vida. Você acha que Sansão revelou aquilo para aquela mulher, duvidando dela? Ele revelou pensando que ela iria o entregar? Não, ele não pensou dessa forma. Ele revelou para ela porque ele achou que era uma pessoa que estava do lado dele, que ia andar com ele, que estava com ele, que dormia com ele, que ia fazer parte da vida dele. Existem pessoas que fazem parte da nossa vida, que nos admiram, infelizmente. É com tristeza que eu digo isso. É com tristeza que eu digo isso. Existem pessoas que te admiram, que convivem com você, que está com você, que admira a sua força, que admira o que você tem, mas que está desejoso em saber qual é a sua fraqueza. E Sansão revelou a sua fraqueza. E Sansão caiu. Se em algum momento você caiu, eu olho para os céus. Deus, lá dos céus, olha para mim e para você como restaurador, dizendo: ele caiu, ela caiu, ele falhou, ela falhou, mas eu vou restaurar. Eu vou mostrar que eu mudo, eu vou mostrar que eu restauro, eu vou mostrar que eu posso. E a Bíblia diz que enquanto Sansão sofria açoites, enquanto Sansão teve os seus olhos perfurados, seu cabelo ia crescendo. Aleluia, glória a Deus. Enquanto te açoitam, enquanto falam de você, enquanto te perseguem, enquanto você estiver atribulado, enquanto você estiver passando por adversidade, não se preocupe, você está crescendo. A graça de Deus está crescendo, 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 a graça de Deus está crescendo em você. E a Bíblia diz que quando Sansão é trazido para aquele lugar onde eles estavam, o cenáculo, onde eles estavam fazendo aquela festa, Sansão pede ao Senhor para restaurar suas forças. E pela misericórdia, Sansão tem as suas forças restauradas. Homem admirado, homem forte, homem conquistador, homem guerreiro, mas que falhou, que errou e que teve que contar com a misericórdia de Deus na sua vida, que teve que contar com a misericórdia e com a graça de Deus sobre a sua vida. Para mim, Sansão, para o ser humano em si, de repente Sansão não merecia, porque Sansão revelou algo da sua vida em particular. Sansão falhou, Sansão fraquejou. As pessoas olham para mim, as pessoas olham para você, as pessoas olham para o próximo e acham que nós não somos dignos, que você não é digno da graça, que você não é digno da misericórdia. Agora o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz: você pode se achegar a Deus através da graça e da misericórdia para alcançar socorro para a sua vida. Tem socorro de Deus para a sua vida hoje, tem socorro de Deus para a sua casa hoje, tem restauração. O nosso Deus é o Deus da restauração. Ele é restaurador, o nosso Deus é restaurador. Jeremias, quando fala sobre o vaso na mão do oleiro, é restauração, é conserto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, para a gente encerrar. 1 Pedro capítulo 5,
versículo 10. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você vai passar por algumas dificuldades. Ele diz, depois de você sofrer um pouco, Sansão sofreu um pouco, eu sofro um pouco, você sofre um pouco, mas depois disso, Ele mesmo te aperfeiçoará, Ele te firmará, Ele te fortificará, e Ele há de te fortalecer. Esse é o nosso Deus, o Deus da sua vida, o Deus restaurador, o Deus que através da graça, através da misericórdia te alcança, através das misericórdias que não tem fim, que se renova a cada manhã, que se renova. Renovar é continuidade, não tem fim. Tem misericórdia de Deus para a sua vida. Levante a sua cabeça, siga para o alvo que é Cristo Jesus. Jeremias no capítulo 18, falando sobre o vaso na mão do oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro pegou aquele barro de novo e tornou a fazer dele outro vaso. Quantas vezes você tiver que quebrar, Deus estará disposto a te restaurar. O processo é com você e Deus. Eu não tenho o poder de te condenar, nós não temos o poder de condenarmos uns aos outros, nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, para caminharmos uns com os outros. Tem restauração de Deus para a sua vida, tem restauração de Deus para a sua casa, em nome de Jesus. Receba a restauração de Deus, receba a graça de Deus sobre a sua vida. Se você se encontra fraco, se você se encontra abatido, se você se encontra triste, creia que tem graça e misericórdia de Deus para a sua vida, que Ele te pega hoje como um vaso, como um barro, e faz de você um novo vaso. Você que está parado, você que está desanimado, você que está triste, você que se sente triste, ferido, abatido, você que se sente machucado, eu quero que você se sinta como Sansão, que mesmo ferido, mesmo machucado, os seus cabelos, a Bíblia diz que iam crescendo, as suas forças iam sendo restauradas. Você pode estar apanhando, você pode estar sofrendo, você pode estar enfrentando uma adversidade, você pode estar enfrentando algum problema, mas os teus cabelos estão crescendo. Deus está restaurando as tuas forças.